Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do regimento interno aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Como vocês já devem ter percebido ao olhar este regimento interno, ao olhar a apostila, ele é enorme. Nós temos quase 400 artigos, são mais de 370 artigos falando sobre a organização e o funcionamento do Tribunal de Justiça. Claro que para a aula não ficar cansativa, não ficar chata, eu não vou fazer a leitura de todos os artigos aqui com vocês. Eu vou explicar o regimento interno, vou mostrando os artigos, mas muita coisa vai depender de vocês, que vocês façam a leitura. Claro que eu vou te dar aqui na aula as informações para que tu consiga, na leitura, compreender o funcionamento deste regimento interno. Pessoal, o regimento interno, ele é uma norma elaborada pelo próprio tribunal, dispondo sobre a sua organização. Muitas coisas que estavam antes previstas na lei, na antiga lei de organização judiciária, hoje são plenamente tratadas neste regimento interno, como a gente vai perceber ao longo do estudo. Bom, o regimento interno, então, fala sobre o tribunal, o artigo 1º apenas apresenta ele, nada relevante para fins de prova. Já o artigo 2º nos traz uma informação que é uma possível questão de prova. É o tratamento que deve ser dado para o tribunal e para os seus membros. Bom, sempre que um advogado ou qualquer pessoa se dirige ao tribunal, deve utilizar a expressão egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Tanto quando se dirige ao tribunal, como quando se dirige aos seus órgãos julgadores. Então, para o tribunal, o tratamento a ser dado é de egrégio. E como é que são chamados os membros do tribunal? Os membros do tribunal, os julgadores do tribunal, eles têm o título de desembargador. E isso nos ajuda a entender bastante coisa. Por quê? Na lei de organização judiciária, no Código de Organização Judiciária, se fala muito sobre os juízes. Porque lá está se falando no 1º grau, nas comarcas espalhadas por todo o estado e também na capital, Florianópolis. Agora, nós vamos falar somente sobre o tribunal. O tribunal, que é aquele órgão que tem sede em Florianópolis, na capital. E como a gente vai perceber, é no tribunal que são julgados recursos contra decisões dos juízes de 1º grau. Então, em 1º grau, a gente tem um juiz julgando. Aqui no tribunal, nós temos desembargadores julgando. Uma outra diferença. Lá no 1º grau, o juiz julga sozinho. Aqui no tribunal, os desembargadores estão reunidos em câmaras, grupos, sessões, órgão especial ou tribunal pleno. E eles vão julgar por maioria de votos. É feito um julgamento. Um dos membros apresenta para os demais com um relatório e os demais votam. E a maioria vence. Aqui no 2º grau, então, nós temos julgamentos por órgãos colegiados. E esses órgãos colegiados são compostos de desembargadores. Bom, composição do tribunal. O tribunal tem sede, claro, na capital do estado, Florianópolis, e jurisdição em todo o território de Santa Catarina. Ele é composto por desembargadores em número definido por lei complementar. Inclusive, o número hoje já é maior do que o que estava previsto lá no Código de Organização Judiciária, porque por lei complementar eles vão atualizando a quantidade de desembargadores. Bom, órgãos do Tribunal de Justiça. Aqui nós temos no artigo 4º uma lista dos órgãos que eu esquematizei para vocês na próxima página. Olha só como fica melhor da gente visualizar assim. A gente tem o órgão máximo do Tribunal de Santa Catarina, que é o Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? É o órgão composto por todos os desembargadores. Então, uma sessão do Tribunal Pleno, eles vão chamar todos os desembargadores para essa reunião. Só que chamar todos os desembargadores é muita gente. Então, para representar e para atuar em nome do Tribunal Pleno, nós temos um outro órgão chamado órgão especial. E nós vamos estudar aqui na aula a composição desse órgão. Então, algumas coisas vão ser decididas pelo Tribunal Pleno. Eles vão reunir todos os desembargadores e colocar em votação.
outras coisas pelo órgão especial, que é um órgão não tão grande, não com tantos integrantes quanto o pleno, mas também com uma boa composição, e eles vão falar muitas vezes em nome da maioria. E aí nós temos outros órgãos que são separados por matéria. Nós temos a seção criminal, e na seção criminal nós temos a análise somente de processos da área criminal, mas não em primeiro momento, não. Um processo criminal começa perante um juiz. E aí, o recurso criminal, em regra, ele vai cair numa das câmaras criminais. E dessa decisão pode ser que por algum motivo se leve para os grupos de câmaras de direito criminal. E ainda acima nós temos a seção criminal. Essa é a hierarquia. E ao explicar a seção criminal, eu vou explicar, inclusive eu fiz um outro mapinha mental mostrando a hierarquia na área criminal. Então a seção criminal, digamos que seria o órgão maior, o órgão superior na área criminal. E só tem seção criminal. Depois nós temos os grupos de câmaras. Aí por matéria, tem grupos de câmaras de direito civil, direito comercial, direito público e também direito criminal. E tem as câmaras de direito civil, comercial, as mesmas matérias. E aí nas câmaras também temos as câmaras especiais e as câmaras de recursos delegados. A gente vai conversar sobre elas também mais adiante. E aqui também, nessas outras áreas, geralmente o processo vai começar perante um juiz. O recurso aqui no tribunal vai entrar nas câmaras e por algum motivo pode chegar nos grupos de câmaras. Então, a seção está acima dos grupos na área criminal e nas demais áreas que não tem seção civil, não tem seção comercial, nós temos os grupos de câmaras e as próprias câmaras. E naturalmente, os mesmos julgadores que estão, os mesmos desembargadores que estão nas câmaras vão estar nesses grupos de câmaras. É que o grupo reúne mais desembargadores em um órgão só. Além disso, tem comissões, conselhos e outros órgãos administrativos. Então, nessa estrutura de órgãos do TJ, nós vimos órgãos julgadores, órgãos que julgam processos, e órgãos da área administrativa. Esse artigo reuniu todos eles. Bom, a parte do antigo Código de Organização Judiciária que previa a eleição e tudo mais, está toda defasada, porque hoje as regras de eleição dos membros do tribunal são essas que a gente vai estudar agora. Como é que nós temos regras, então, como é que se escolhem e quem são os membros dos cargos de direção e das funções administrativas? O artigo 5º prevê que os desembargadores, entre si, vão fazer uma eleição e vão eleger desembargadores para essas funções. Tem presidente, tem 3 vice-presidentes, o primeiro, o segundo e o terceiro vice. Tem o corregedor-geral da Justiça e o corregedor-geral do foro extrajudicial. Mas por que, professor? Por que que tem 2 corregedores? Porque eles têm atribuições diferentes. Existe o foro judicial e o foro extrajudicial. O que é o foro judicial? É aquele que tu conhece, é ali onde se entra com uma ação judicial e um juiz vai julgar, e aí tem um cartório com servidores, onde talvez você que está me assistindo vá trabalhar após passar no concurso. Esses são os foros judiciais. E o que é um foro extrajudicial? Tu também conhece. O foro extrajudicial é um serviço que não é de julgar processo, mas é um serviço que é competência do Poder Judiciário e ele delega para particulares fazerem. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando dos cartórios, dos tabelionatos. Os tabelionatos, cartórios de registro de notas. Tudo isso é o foro extrajudicial. E aí tem um corregedor para os foros judiciais e tem o corregedor para o foro extrajudicial. Então esses são os 6 membros principais aqui do tribunal. Cada um deles é um desembargador que é eleito pelos seus colegas numa eleição que é realizada na primeira semana do mês de dezembro dos anos ímpares. Por que só nos anos ímpares e não nos anos pares? Porque o mandato é de 2 anos. E aí de 2 em 2 anos tem essa eleição, sempre nos anos ímpares. Muito bem. É uma votação secreta e se escolhem eles. Bom, aí o parágrafo 1º vai dizer que alguns desses cargos são cargos de direção.
e outros são considerados funções administrativas. E eu já separei isso também no mapinha mental para a gente ver. Porque a banca pode perguntar uma questão fácil de prova que tu não pode errar. Quais são os cargos de direção? Quais são as funções administrativas no tribunal? Bom, os cargos de direção são presidente do tribunal, primeiro vice-presidente, corregedor-geral. Esses são os 3 chamados cargos de direção. E as funções administrativas são o segundo e terceiro vice e também o corregedor-geral do foro extrajudicial. Esse esqueminha também está aí no teu material para que tu possa revisar várias vezes e na hora da prova, se te perguntarem, tu vai lembrar quais são os 3 de direção, quais são as 3 funções administrativas. O mandato, como eu falei para vocês, ele é de 2 anos, claro, por isso que a eleição é sempre nos anos ímpares. E atenção, cuidado, te liga aqui. É vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo ou função. Então, se eu fui presidente do tribunal num mandato, eu não posso ser reeleito presidente do tribunal no próximo mandato, porque é proibida, porque é vedada a reeleição. São elegíveis todos os desembargadores e são inelegíveis, quer dizer, não podem ser eleitos, aqueles que exerceram os cargos de direção, incisos 1 a 3, cargos de direção nos últimos 4 anos. Então, quem foi presidente, primeiro vice ou corregedor-geral, por 4 anos não concorre a essas vagas. Até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, até que todos tenham passado pelos cargos de direção. É meio que um rodízio mesmo, vai mudando a cada mandato e chega um momento que todos já passaram por um desses 3 cargos. O parágrafo 2º prevê que é vedado, é proibido ao ocupante das funções administrativas, agora eu estou falando do segundo, do terceiro vice e do corregedor do foro extrajudicial, é vedado a eles também a recondução, inclusive para outra função ainda não exercida, a menos que não haja outro integrante do pleno. Olha só, aqui, quando é o segundo, terceiro vice ou corregedor do foro extrajudicial, ele não pode ser reconduzido nem para o seu cargo, nem para o outro, a não ser que todos já tenham passado. Então é o seguinte, se alguém for, por exemplo, o desembargador foi segundo vice-presidente, ele não pode concorrer novamente, não pode ser reconduzido nem para segundo vice, nem para terceiro vice, nem para corregedor do foro extrajudicial. E o exercício de cargo de direção por mandato completo, quer dizer, não quando pegou o fim do mandato, mas quando exerceu todo, impede também a ocupação das funções dos incisos 4 a 6. Também, quem esteve nos cargos de direção, presidente, primeiro vice e corregedor-geral, não poderá ocupar as outras funções depois, de segundo, terceiro vice ou de corregedor do foro extrajudicial. Então, com esse formato, com esse mecanismo que eles criaram, vai mudando sempre os membros. E chega um momento que todos os desembargadores, ou quase todos, já passaram pelos cargos de direção ou pelas funções administrativas. O artigo 7º prevê que o desembargador que tem intenção de concorrer a um dos cargos de direção ou funções deve manifestar essa intenção de concorrer para o Tribunal Pleno entre os dias 20 e 30 de outubro do ano eleitoral, requerendo sua inscrição à presidência. Então ele vai lá, se inscreve, encerrado esse prazo de inscrição, dentro de 48 horas são comunicados, são cientificados os desembargadores, por mão própria ou por meio do oficial de gabinete, por mão própria em mão, certo? Ou por oficial de gabinete, da lista dos inscritos para os cargos ou funções. Então, os interessados se inscrevem e aí todos os desembargadores recebem a lista dos candidatos. Qualquer desembargador pode impugnar a candidatura no prazo de 5 dias. Como assim um desembargador vai impugnar uma candidatura? Bom, se alguém que foi, por exemplo, presidente, quer concorrer de novo a presidente, não pode, porque é proibida a reeleição. E aí um outro desembargador pode impugnar, pode dizer, esse aí não pode concorrer porque ele já é o atual presidente, por exemplo. Então, sempre que um desembargador achar que tem alguma coisa errada, achar que algum dos desembargadores que se candidataram não pode se candidatar, ele vai impugnar a candidatura.
O candidato, o desembargador que se candidatou, que for impugnado, vai se manifestar também no prazo de 5 dias, após o que o presidente do tribunal vai relatar o feito perante o pleno, perante todos os desembargadores. E os desembargadores no pleno, que o pleno a gente falou que é o órgão que reúne todos os desembargadores, vai ser convocado com uma antecedência de pelo menos 5 dias para analisar. E aí vai decidir a impugnação pelo voto da maioria dos desembargadores presentes no dia da votação. O candidato ele pode renunciar à candidatura até o início da sessão designada para a eleição. Hipótese que, não tendo outra candidatura, vai ser autorizada a inscrição de outro candidato. Então, até o início da sessão de eleição, qualquer candidato pode renunciar, pode dizer, não quero mais concorrer. E se quando ele fizer isso, não sobrar nenhum outro candidato, aí é autorizado que outros se inscrevam. Agora, se sobrar candidatos, aí os que sobraram seguem na eleição. O artigo 8º prevê que a eleição é realizada numa sessão pública e nessa sessão tem de estar presente a maioria dos membros do pleno, ou seja, mais da metade dos desembargadores. Aí vai ser considerado eleito o desembargador que na votação obtiver a maioria dos votos dos membros do pleno que estiverem presentes. Então tem que estar mais da metade dos desembargadores presentes para votar e a votação vai se dar por maioria de votos dos presentes. E se não for alcançada a maioria, se dá um empate, aí teria um segundo turno, uma segunda votação entre os dois mais votados. Bom, e caso concorram somente 2 candidatos, aí não vai ter segundo turno, e aí vai ser eleito o que teve maior número de votos. E em caso de empate, o mais antigo no Tribunal de Justiça. Cuidado que a banca pensa que vai te enganar com uma pegadinha aqui, mas tu não vai cair nessa. Porque tu vai lembrar sempre que falta um critério, o critério é ser o mais antigo. É uma regra em todos os tribunais. Então, se tiver empatado, quem é que vai ficar com a vaga? O mais antigo. O mais antigo, que não é o mais idoso. É isso que a banca vai te enganar. A banca vai te afirmar o seguinte: em caso de empate, é considerado eleito o candidato de maior idade. Coisa nenhuma. Não importa a idade, importa a antiguidade. O que é a antiguidade? É quem é há mais tempo desembargador. E pode ser que um desembargador mais jovem que outro seja mais antigo que ele no tribunal. E esse que é o mais antigo, que está há mais tempo no tribunal, que vai ter a preferência em caso de empate, não o mais idoso. E ao final da apuração dos votos, o presidente vai proclamar o resultado da eleição, anunciando os desembargadores eleitos para cada um dos cargos e funções. Desembargadores eleitos vão tomar posse em sessão solene na primeira semana do mês de fevereiro, no ano seguinte à eleição, em dia e hora fixados na sessão em que se realizar essa eleição. Bom, vimos então como eles entram. Como entram então esses membros desses cargos de direção e funções administrativas. E agora, nós vamos falar no próximo capítulo sobre a vacância. Quando fica vago um desses cargos ou funções? Bom, aí nós temos uma regra quando for na primeira metade do mandato e outra regra quando for na segunda metade. Espera aí, o mandato tem 2 anos, lembra? Então, a primeira metade é o primeiro ano, a segunda metade é o segundo ano, isso mesmo. Então, olha só, quando fica vago algum desses cargos no primeiro ano, qualquer um deles, o presidente, um dos vices, um dos corregedores, ficou vago, se faz uma nova eleição no prazo de 30 dias. Isso se estiver no primeiro ano, ou seja, na primeira metade do mandato. E aí o desembargador eleito vai tomar posse no prazo de 15 dias e vai completar o mandato do seu antecessor. Esse que foi eleito durante o mandato, ele não vai ter um mandato de 2 anos, não. Ele tem um mandato chamado de mandato tampão, que vai completar aquela lacuna que estava faltando daquele mandato. Isso quando a gente está na primeira metade, ou seja, no primeiro ano do mandato. Se já está no segundo ano, está perto do final. Já é nesse ano que vai ter eleição para o próximo. Nesse caso, a sucessão vai ser da seguinte forma. É muito óbvio. Quem que vocês acham que substituiu o presidente? Claro, o primeiro vice. E quem é que substituiu o primeiro vice? Claro, o segundo vice. E quem substitui o segundo vice? É claro, o terceiro vice. Quem é que substitui o corregedor geral? O corregedor do foro extrajudicial. E o desembargador mais antigo e desimpedido
vai assumir o lugar do terceiro vice ou do corregedor-geral. Viram? Viram? A antiguidade é o critério que define. O critério que define é a antiguidade, sempre na dúvida, na falta, é a antiguidade. Olha só, a gente viu antes, estão empatados na votação, quem é que prevalece? O mais antigo. E agora, quando a gente tiver desembargadores que estão aqui nas funções de direção, quando tem um substituto, naturalmente o que vem logo abaixo substitui. Mas o terceiro vice é o último dos vices. E o corregedor do foro extrajudicial é o último dos corregedores. Quem é que vai substituir eles? Não é nenhum dos outros, claro que não. Aí vai ser o desembargador mais antigo e desimpedido, que vai assumir a função de terceiro vice e corregedor do foro extrajudicial. Bom, e aí o sucessor vai tomar posse também no prazo de 15 dias e vai completar o mandato do seu antecessor, assim como a gente viu quando é na primeira parte do mandato. E o exercício de cargo ou função na qualidade de sucessor na segunda metade do mandato não é considerado causa de inelegibilidade. Por quê? Porque quem já esteve no mandato, na função, não pode concorrer à reeleição ou recondução, lembra? Pois é, mas quem entrar só no finzinho não está inelegível por esse motivo para a próxima eleição. Isso quando for na segunda metade, porque se for na primeira metade já vai causar essa inelegibilidade. Certo, pessoal? Muito bem, eu sei que está divertido, mas vamos fazer a nossa pausa, que a gente gosta de manter o nosso tempo médio de 20 minutos por vídeo. Vamos fazer uma pausa e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar analisando o regimento interno aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Dá um clique que eu já volto. Até logo!